Fala, meu pessoal do primeiro EJA, tudo bem? Então, como vocês já sabem, a gente não vai ter a possibilidade de fazer a segunda parte da nossa revisão para a prova, que já é na sexta-feira, né? Então, por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para poder fazer a resolução dos exercícios aí junto com vocês, e aí a gente conseguir, vocês conseguirem aí visualizar melhor, né, as explicações e lembrar um pouquinho das coisas sem precisar estudar sozinho por conta própria, né? Então, eu não lembro se a gente tinha feito esse exercício número 4, que é o exercício 4 da folhinha de revisão, beleza? Fala sobre o gás metano, e aí ele vem pedindo para eu fazer a estrutura aqui do gás metano, que a fórmula é CH4, e dar verdadeiro ou falso para esses itens que estão por aqui. Então, basicamente é o seguinte, galera. Primeira coisa, quando eu vou fazer a estrutura, a fórmula eletrônica de uma molécula, né? CH4, ele é formado aqui pelo carbono, que é um ametal, e o hidrogênio, que é outro ametal. Então, quando eu vou fazer a forma eletrônica, o átomo que tem menos quantidade é o que vai no meio, no caso é o carbono, né? Que ele tem um carbono só. E os outros, no caso, vão ao redor. São quatro hidrogênios, então vou colocar aqui um em cima, um embaixo, um na esquerda e um na direita. Aí depois eu tenho que ir lá na tabela periódica lembrar, por exemplo, que o H, como está na primeira coluna, ele vai ter um elétron na última camada. O carbono, aí quem tiver aqui tem dois. Quem tiver aqui tem três, quatro, então o carbono tem quatro. Então eu vou colocar quatro bolinhas para o carbono e uma bolinha para cada hidrogênio, beleza? Que representa os elétrons que ele tem na camada de valência. E aí eu vou marcar a ligação por compartilhamento. O carbono, como tem quatro elétrons, vai precisar fazer quatro ligações. E aí é lógico que vai ser uma com cada hidrogênio. Feito isso, agora eu já consigo fazer verdadeiro ou falso aqui, ó. Por exemplo, ele fala, no metano o átomo central é o hidrogênio. Isso está falso, né? O átomo central é o carbono. A molécula de metano tem a geometria trigonal plana. Professor, como é que eu vou saber a geometria? Aí a gente vai consultar aquela tabelinha que está ali do lado, que é a tabela de possibilidade de geometria molecular. Aí eu vejo assim, ó, quantos átomos ligantes eu tenho no átomo central? Eu tenho um, dois, três, quatro. Então vem aqui, quatro. Para quatro eu nem preciso ver se sim ou não, porque eu só tenho uma única possibilidade de geometria, que é a tetraédrica. Só que ele está falando ali para mim que é trigonal plana. Então aqui também tá, é um item falso. O outro fala que ele forma ligações iônicas. Não pode ser, porque quando eu tenho ametal com ametal, que compartilha elétron, a ligação é covalente. Iônica é só quando eu misturo, né? Alguém dos ametais, lembrando que ametal para mim, ó, é o hidrogênio, mais essa escadinha aqui no boro, aqui em cima. Só aqueles elementos ali que estão marcados de amarelo, isso é ametal. Quando eu tenho ligação só entre ametais, é covalente. E por último, ele fala que a geometria do metano é tetraédrico, que isso é verdadeiro, a gente já tinha verificado lá pela tabela, beleza? Agora, vamos ver a próxima questão aí, que seria a questão número 5. A questão número 5 ele está me perguntando coisas sobre o átomo de carbono, tá? Então, eu vou colocar aqui numa página para a gente poder anotar aqui e fazer também a alternativa, ele que é a alternativa incorreta, né? Então, vamos tentar achar a alternativa incorreta aí para essas afirmações. Deixa eu só colocar aqui ela no quadro onde a gente consegue escrever, tá? Abrir uma página nova aqui e colar a questão. Beleza. Como é que eu vou saber, professor, fazer verdadeiro ou falso, ou marcar correto ou incorreta sobre um elemento químico? A resposta para isso é tabela periódica, tá? Então, todo exercício que perguntar sobre tipo de ligação ou classificação dos elementos químicos necessita obrigatoriamente que você tenha do seu lado aí, ou que você esteja aí, consultando uma tabela periódica, tá? Então, deixa eu colocar aqui a tabela aqui também, para organizar aqui rapidinho. Beleza, ó. Temos a questão e temos a tabelinha periódica aqui do lado, beleza? Vou dar um zoom aqui para melhorar para nós. Pronto. Aí agora ajustou. Aí então ele quer saber sobre o átomo de carbono. Bem, eu preciso localizar esse carbono na tabela periódica, tá aqui, ó. Beleza? Por questão de elétron, ele tem um, dois, três, quatro elétrons na camada de valência. Por classificação dele, ele é um ametal, beleza? E se for por questão de camadas, aí ele está na segunda linha, mas eu acho que ele não vai falar disso. Então vamos lá. É um ametal com quatro elétrons na camada de valência. Essa tá certa, eu não vou marcar, porque ele quer incorreta, tá? Está localizado na coluna 14 da tabela periódica. Também tá certo, que é aqui a gente vai um, 2, aí aqui tem 10, então essa aqui seria a 13, essa aqui seria a
14, também está certo. Faz ligação covalente com o oxigênio. Bem, onde é que está o oxigênio? O oxigênio está aqui, também é a metal. Quando eu faço a metal com a metal, é covalente. É um metal, portanto, perde elétrons numa ligação iônica, isso está falso. O carbono não é metal. Então, a resposta aqui para mim, a incorreta de todas essas afirmações seria a letra D de dado, beleza? Agora, vamos dar uma olhada na questão número 6. Bem, tá aqui a questão número 6. Ele fala assim, ó: desenhe a forma eletrônica da água e indique verdadeiro ou falso para as afirmações. Vamos tentar colocar ela lá também e fazer a forma eletrônica. Lembrando para vocês que quando a gente vai fazer forma eletrônica, tem que lembrar aquilo tudo que eu falei, ó. O átomo do meio é o que tem menos em quantidade, né? Que está em menos quantidade. Precisa da tabela periódica, então vou dar uma arrasta aqui nessa tabela periódica para cá. E se ele falar sobre geometria molecular, aí nós vamos precisar daquela tabelinha de geometria molecular que deve e vai estar presente para vocês lá na prova de vocês também. Lá na última página da prova tem essa tabelinha aqui também, beleza? Tá? Então vamos lá. O que que ele quer aqui, ó? Desenhar a forma da água. A água, a fórmula é H2O. H2O significa que tem dois H e um O. Então eu ponho o O no meio e os dois H eu coloco um do lado, outro do outro. Corro lá para a tabela periódica, procuro H, procuro O e vou ver quantos elétrons eles têm. O H tem um, seguindo aqui, ó, 2, 3, 4, 5, o oxigênio tem 6, né? O H tem um, o oxigênio tem 6. Então vem aqui no oxigênio põe 6 bolinhas, uma, duas, três, 4, 5, 6. O H eu coloco uma, e aí eu vou fazer a compartilhamento. Como é 6 o oxigênio, ele vai precisar fazer mais duas, que o número é 8. Então aqui deu certo. Vamos lá. A substância estabelece ligação covalente, iônica, perdão, tá falso, né? Se todos dois são ametais, não tem como ser iônica, tem que ser covalente. A molécula de água, o átomo central é o hidrogênio. Também está falsa. Dá para ver que o que está no meio aqui é o oxigênio, beleza? É uma molécula formada por um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Epa, um de hidrogênio e dois de oxigênio também está falsa, né? Beleza? E a última aqui é fala assim: o oxigênio é o átomo central e possui quatro elétrons não ligantes. Quer dizer, esses quatro elétrons que não se ligaram. Isso aqui é verdadeiro e essa seria a resposta, a sequência, né? Três falsas e só uma verdadeira, ok? Agora, vamos lá, continuando o trabalhinho, vamos fazer aqui, ver aqui a questão número 7, tá? A número 7 ele fala sobre a bauxita, tá? Que é um minério formado pela ligação do alumínio com o oxigênio. Aí ele quer saber a forma eletrônica para definir a fórmula final da substância, beleza? Quando a ligação é iônica, vou pegar aqui uma terceira página. Quando a ligação é iônica, pessoal, a gente não sabe a fórmula final do composto, beleza? Então eu só sei quem são os elementos que vão estar ligando. No caso ali está ligando alumínio com o oxigênio. E aí, para eu fazer esse tipo de ligação, de novo, toda vez, vai precisar o quê? Da tabela periódica. Professor, vai ter tabela periódica lá para nós, na nossa prova? Vai também. Tá lá no finalzinho, junto com a tabela de geometria molecular também, né? Para vocês poderem consultar. Eu quero fazer aqui nesse caso, pessoal, a ligação do alumínio, aqui está o alumínio, com o oxigênio, beleza? O alumínio não é ametal, vou até colorir ele de cor diferente, ele é metal, beleza? O oxigênio é ametal. Então, o alumínio, como tem aqui, ó, um, dois, três elétrons, e ele é um metal, eu vou representar ele colocando o Al e três bolinhas, e eu sei que ele tem que perder essas três bolinhas. O oxigênio, ele não tem três elétrons, ele tem seis elétrons, e aí ele é um ametal, ele tem que ganhar elétrons. Como ele já tem seis, para ele ficar bom, ele tem que ganhar dois. Então ele vai ganhar dois, ó. Um, dois. Ficou bom para o oxigênio, mas não ficou bom para o alumínio, porque o alumínio precisa perder os três. Então vai ter que aparecer outro átomo de oxigênio. Sempre é assim: enquanto tiver gente querendo perder, tem que ter gente querendo receber. E ele vai receber esse elétron que ficou faltando. Mas não ficou bom para o oxigênio, porque o alumínio já perdeu todos, mas o oxigênio não inteirou. Esse de baixo não inteirou os oito. Então eu vou colocar outro alumínio, mesmo as três bolinhas, e aí fica claro perceber que ele vai entregar um elétron aqui. Ficou bom para o oxigênio, mas o alumínio não ficou bom. E aí tem que continuar. O oxigênio vai aparecer mais outro, porque tem gente querendo doar e ninguém receber. Aí ele vai pegar esses dois elétrons que ficaram faltando do alumínio. A gente fez esse exemplo algumas vezes na sala de aula. E aí então,
Quantos átomos de alumínio eu gastei? Eu gastei 2. Então a fórmula fica Al2. E quantos oxigênios eu gastei? Eu gastei 3 até estabilizar o composto. Então a fórmula final, Al2O3, é chamada de fórmula molecular. Beleza? Essa é a resposta da questão número 7. Aí aqui a gente tem a questão número 8, que fala sobre um dos principais gases de efeito estufa, que é o CO2, e ele pede para a gente desenhar a estrutura eletrônica e determinar a geometria molecular do CO2. Eu vou, de novo, a mesma história, ó. O que que eu preciso para responder isso, professor? Eu vou precisar ter uma tabela periódica, vou arrastar essa aqui para baixo aqui, vamos ver se ela vem, isso. Vou precisar de uma tabela periódica. E nesse caso, como ele está me perguntando a geometria molecular, eu vou ter que precisar também daquela tabelinha de geometria das moléculas, né? As principais geometrias moleculares. Então, essas são as duas informações aí que eu vou precisar para poder resolver. Deixa eu tentar ajustar aqui. Aí, beleza. Show de bola. Então ele fala CO2. Como é que eu desenho a molécula de CO2? CO2 é um C e dois O. Então carbono vai no meio e os dois O na lateral. Lá na tabela periódica a gente já viu, o carbono tem 4, oxigênio tem 6. Então aqui no carbono eu coloco 4 bolinhas e nos oxigênios eu vou colocar 6. Ó. 2, 4, 6. Aqui também, ó. 2, 4, 6. E aí agora é só eu compartilhar. Ó. Compartilhou duas, o oxigênio faz duas ligações e o carbono acaba fazendo quatro. Agora ele quer a geometria. Vamos consultar a tabela, pô. Quantos átomos ligantes? Dois, que é esse oxigênio, mais esse. Dois. Aí eu tenho que ver agora se sobrou ou não elétrons no átomo central. O átomo central, só o do meio, não tem nada sobrando. Não. Então qual que vai ser a geometria para mim? O CO2 tem geometria linear. Essa é a resposta, beleza? Gás carbônico, geometria linear. Simples assim. Espero que tenha ajudado, pessoal, mesmo não sendo presencial, mesmo eu não estando aí na sala, vocês assistindo o vídeo, vocês consigam compreender, relacionam com as coisas que a gente já estudou na aula, e aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Nossa prova está marcada para essa sexta-feira agora, dia 29, tá bom? Boa sorte para vocês, boa prova e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.